Agora. Tá? Irmãos, vamos orar, queridos. Vamos começar nosso escola sobrenatural? Para a glória do Senhor. Aleluia. A Ana está ansiosa para orar, que ela está nos visitando hoje. Como eu sou visitante, eu só tô... Essa visitante não gosta de orar, né? Seja bem-vindo. Jô, dá graça, ora e pede para assim, que seja uma aula assim do fogo, do poder, e se não for assim, a culpa é sua. Te damos graças pela essa oportunidade de estarmos juntos. Nos perdoe pelos nossos pecados, perdoe por aquilo que deveríamos ter feito e não era para fazer. E ao terminar esse período, Deus te encontra, nós possamos sair daqui com a nossa mente, coração, mais afinado no que é o centro da tua vontade. Toda a entrega, a recepção, na entrega dessa palavra, dessa vida, recepção da fé em nossos corações. Possa ser como uma terra, Pai querido, que produza sem ruído. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós estamos falando sobre essa mente de prosperidade não chega a um ano, mas desde a metade do ano passado, eu acho. E Deus tem transformado nossa maneira de pensar. Pelo menos esse é o propósito. Esse ano, então, procuramos tentar dessa maneira bem prática de ver essas coisas. Eu tinha colocado um subtema aí, que era Mirando nas Estrelas, e hoje eu troquei o subtema para uma vida extraordinária. Eu tenho pensado muito na questão de Abraão, que o Abraão, ele tinha uma vida boa, mas Deus tinha para ele uma vida extraordinária. Às vezes a gente fala assim, olha, você que tá ruim, você que tá perdido, você que tá endividado, você que tá não sei o que, tipo assim, o cara tá na desgraça, venha para Jesus. Quando a gente fala isso, quer dizer que o cara que tá bem de vida, a pessoa que tá com uma família bem estabilizada, ela não precisa de Jesus? Não é? Então, nós precisamos de Jesus porque Jesus tem uma vida extraordinária, mesmo que sua vida pareça boa, ele tem uma vida extraordinária para nós. Então vamos chegar na nossa aula de hoje, mas para a gente chegar lá, vamos recapitular para a Ana, que está nos visitando hoje aí. Nós começamos a perguntar do nosso ponto de partida, se nós realmente hoje estamos vivendo aquilo que Deus tem para nós. Dissemos que em algumas coisas sim, outras não. Depois lembramos de Abraão, que eu acabei de falar, ele tinha uma vida boa, mas Deus tinha para ele uma vida extraordinária. E aí, uma vida para a gente viver o extraordinário de Deus, a gente não pode ter preguiça, porque vai demandar mudança. E quem vai mudar não pode ter preguiça. Mudar gera muito esforço, é difícil, é complicado. Falamos, se você é um pássaro ou uma rocha, o que precisa para despertar você? Um pássaro, só um raio de sol já desperta. Uma rocha, a gente precisa de uma dinamite para despertar. E o que nós estamos propondo é o seguinte, às vezes pequenas mudanças, mas que vão gerar grandes resultados na nossa vida lá na frente. Outra coisa curiosa que a gente também falou é que do ponto de vista do mundo, por exemplo, sempre tem um ganhador e os outros são sempre perdedores, mas no reino de Deus não. No reino de Deus não é quem chega primeiro, é quem termina a jornada. Não necessariamente quem chega primeiro é o vencedor nas coisas do reino de Deus. Ok? Mas para isso, mais uma vez, temos que eliminar os maus hábitos. Para mudar a realidade, você tem que mudar sua percepção. Do contrário, não resolve. E teve também umas aulas, acho que mais de uma, que a gente trabalhou, que como Satanás, ele desde o começo da nossa vida, ele quer matar o projeto de Deus na nossa vida. Na Bíblia a gente vê, por exemplo, a história de Moisés, que Moisés era ainda bebê e Faraó quis matar todas as crianças. Jesus era um bebê, Herodes quis matar todas as crianças. Parece que Satanás quer fazer isso até hoje, visto como ele ataca as nossas crianças. E falamos o seguinte, nenhum de nós nasceu com uma baixa estima, mas o mundo parece que destrói aquilo que Deus fez conosco. Então nós estamos, na verdade, tentando restaurar isso, e tirar as barreiras do nosso coração. As nossas crenças, elas agem como essa barreira. Às vezes eu falo uma coisa aqui e alguém pode lá dentro de si dizer assim, não, para mim isso não funciona. Não, é para mim, porque tem uma barreira que me impede de pensar como Deus tem falado. Falamos sobre as nossas crenças em relação a esses 8 pontos que estão aí,
discutimos acho que umas 2 aulas ou mais sobre isso, né? Você não estava? Então, tudo bem. Mas só para, não vou falar disso, mas, por exemplo, os nossos valores em relação às coisas refletem a nossa estima. Como nós valorizamos a nossa saúde, o que é o amor para nós, o dinheiro, por exemplo, às vezes nós temos algumas crenças nossas, não, tá vendo? Todo mundo que é rico for rico porque roubou alguém. Então a gente às vezes tem algumas crenças que estão lá enraizadas, que estão lá no fundo. Por exemplo, ou você tem dinheiro ou você é feliz, sabe essas coisas assim? Então trabalhamos tudo sobre isso também. Por exemplo, quem acredita que sexo é sujo, nunca vai ter uma vida abençoada nessa área, porque ele tem essa concepção, e aí por diante. E aí volta a dizer aquilo que repetimos, pequenas mudanças definem grandes destinos. Não é que a gente vai sair daqui hoje voando, mas eu acho que se a gente continuar nesse caminho, nós vamos voar. Amém? Ok? E também daí abordamos, hoje nós vamos entrar mais um pouquinho nisso. Começamos um pouquinho semana passada, mas através do sobrenatural nós podemos viajar no tempo. Ok? Estou seguindo bem rápido. Vamos ler o texto que é o nosso texto base. Vamos todo mundo? Pois quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo? Mas nós compreendemos essas coisas, pois temos a mente de Cristo. Amém. A mente de Cristo já está aí. A Bíblia não diz assim, olha, o Michel vai ter a mente de Cristo. Né? Você vai ter a mente de Cristo, mas talvez essa mente precise ser desenvolvida. Deixa eu ver se está aqui o slide sobre Adão. Daí nós falamos, deixa eu só passar aqui para entender, é isso aqui. Quando nós falamos da mente de Cristo, nós falamos, Ana, você não estava aqui, mas uma discussão super legal que a gente fez. Já que você não estava, vou perguntar só para você, né? Com quantos anos você acha que Adão nasceu? Quando Deus fez Adão, o que você imagina? Você imagina um adulto, um adolescente, um adulto? Por quê? Porque na cronologia lá dos fatos, me parece que ele nasceu e já foi delegado algumas coisas. Um monte de coisa. Olha só que coisa interessante. Gênesis não pretende contar os detalhes de todas as coisas. O que Gênesis pretende é contar primeiro. A palavra Gênesis quer dizer início. Então ela mostra quem foi o primeiro homem, quem foi a primeira mulher, quem foi o primeiro filho, qual foi o primeiro homicídio, qual foi o primeiro homem que foi músico, Então esse é o propósito de Gênesis, não era contar os detalhes dos fatos. Então, por que a gente imagina isso? E se Adão nasceu criança? Daí, por exemplo, alguém pensa assim, porque a gente tem uma ideia assim, Deus fez Adão, daqui a pouco Deus fez a Eva, daqui a pouco pecou, e se levou 50 mil anos Adão lá no Éden antes? Imagina quanto tempo levou para ele dar nome para tudo quanto é animal. Eu acho que ele não terminou de catalogar lá, mas até o dia que ele teve uma percepção que ele estava sozinho. Então parece que ele também teve que crescer e amadurecer. Então se Adão teve que de alguma maneira amadurecer, imagina a gente, ele que não tinha pecado. Então nós brincamos com isso, né? E aí nós falamos o seguinte, se Adão teve que desenvolver a mente, imagina a nossa mente, imagina a sua, Michel, imagina a sua, Miguel, imagina a sua, Odécio, imagina a minha, né? Então, o que fazemos, daí nós falamos o seguinte, o que fazemos todo o tempo não é pensar, mas sim termos pensamentos. Se o Senhor nos permitir, nós vamos brincar e falar um pouquinho sobre isso hoje. Leia para mim, por favor. Nossa mente é a coisa mais sofisticada que existe na criação. Por que não utilizá-la melhor? Eu gostei de usar a palavra de um supercomputador, eu gosto de tecnologia, então acho que isso cabe bem aqui. A gente passa a vida inteira assim, a gente aprende, esquece, mas talvez a gente não tenha aprendido a pensar. E essa foi a aula de semana passada, agora recriando o seu passado. Só vamos ler os slides e chegar na aula de hoje, tá? Vamos lá, você não pode... Mudar o que não pode mudar, mas pode ressignificar, pode mudar sua percepção. Pode ressignificar, pode mudar sua percepção. Deixa eu só falar uma coisa, eu não sei se eu estou atropelando aqui ou não, mas não tem problema.
A mente nossa não sabe distinguir o real da imaginação para criar conexões e caminhos dentro dela. Você sabia disso ou não? Vocês sabiam, vocês estudam isso. Deixa eu contar uma história para vocês, interessante sobre um teste que fizeram. Quem tiver curiosidade, depois eu dou os dados científicos do livro lá, onde eu li isso aí. Mas pegaram um grupo de pessoas e dividiram em 2. E levaram eles num stand de tiros. Stand de tiros, ok? Não, foram 3 grupos. Pegaram um grupo, dividiram em 3 e levaram num stand de tiros. Vocês estão comigo? Presta atenção aqui. No stand de tiro. E ninguém tinha atirado antes. Então ninguém tinha manuseado uma arma, ninguém tal. E daí eles dispararam, atiraram, tal. E foi mensurado estatisticamente o nível de acerto deles. O nível de acerto foi super baixo, evidentemente. Daí separaram esse grupo em 3. E durante algumas semanas, os 3 grupos voltaram para o mesmo lugar para esse experimento científico. Dos 3 grupos, o primeiro grupo voltou toda semana no lugar, mas eles não faziam nada, a não ser conversar. Ia lá naquele lugar e ficava batendo papo. O segundo grupo pegava a arma e treinava. Entendeu? Durante o mesmo período. E o terceiro grupo ia para o stand de tiro, mas não davam arma para ele. Ele imaginava que estava atirando. Ele então imaginava que estava com uma arma e ficava atirando, mas não tinha uma arma. Semanas depois, os 3 grupos foram submetidos ao mesmo teste do primeiro, ok? O primeiro grupo não teve melhora nenhuma. A diferença da melhora do segundo para o terceiro foi quase imperceptível. Quer dizer, o grupo que imaginava que estava atirando teve uma melhora quase tão boa quanto aqueles que de fato atiravam. Porque a nossa mente, ela não sabe distinguir realidade da imaginação. Percebe, não? Então nós vamos falar sobre isso. Então, como a gente consegue ressignificar algumas coisas, quando eu digo voltar para o passado, ressignificar algumas coisas que foram ditas para nós e esse tipo de coisa, barreiras assim. Então nós podemos voltar ao nosso passado nesse sentido, ok? Então, outra coisa que nós falamos semana passada, muitas vezes nós não estamos doentes, mas nós não somos saudáveis. Vocês lembram que eu falei que saúde é definida por uma palavra? Quem lembra? Equilíbrio. Você ia falar isso? Equilíbrio, né? Muito bem. Muito bem. Um ar-condicionado não vai funcionar além daquilo que ele foi programado. Vocês sabem, né? O ar-condicionado, ele tem lá um sensorzinho que mede a temperatura e ele tem uma outra coisa chamada termostato. Então ele fica jogando ar frio no ambiente e o termômetro está lá. Quando chega a tal temperatura, ele desliga, para de jogar. Quando vai mudando a temperatura e está errado, ele manda de novo. E aí, lindos, tudo bem? E ele vai fazendo isso. Então, às vezes, na nossa mente também, ela funciona como um termostato. Às vezes ela tem um limitador e ela não rompe. Você tem essa percepção que em algumas áreas da sua vida você não consegue romper? Ou sou só eu? E é engraçado que parece que em outras áreas a gente é bem resolvido. E é engraçado que às vezes na área que a gente é bem resolvido, às vezes o outro não é. Né? Depois nós vamos ver também essa percepção de como a gente resolve as coisas. Por exemplo, você já percebeu como a gente gosta de dar conselho naquilo que é bem resolvido? E a gente diz para as pessoas, não, é só fazer isso. É só fazer isso, é só fazer isso. Nem é bem resolvido. Nem passou por aquilo. Mas vamos dar esse exemplo, vamos continuar nesse exemplo, assim. Entendeu? Né? Às vezes aquilo que eu quero dizer assim, aquilo que é fácil pra gente. A gente tem a mania assim, ó,
que você não faz assim? Ó, faz assado, faz daquele outro jeito, faz assim. E naquilo que a gente não é? Então todos nós temos aqui, nós não somos nesse sentido melhores e piores. Por isso que a gente falou para não comparar, né? Não é bom comparar, ok? Muito bem. Essa parte que eu falei, por exemplo, na mesma família, eu usei o exemplo da Bia e da Vânia, das suas irmãs, que às vezes 3 irmãs na mesma casa, com as mesmas condições, com as mesmas situações, e cada uma teve uma percepção diferente da vida. Então, isso é muito interessante, porque a percepção, em certo sentido, ela é às vezes mais importante que o fato. Vocês conseguem entender isso ou não? Sim. Tá bom. Isso nós já falamos. Aberto para o novo de Deus. Vamos aprender a transformar isso aqui. E nós terminamos isso aqui, nós falamos no finalzinho. Ninguém quer mudança, a não ser um menino que está com uma fralda e só quando a fralda já secou. No outro, né? Eu não sei se eu falei isso aqui, mas eu acho que sim, mas vamos lá. Vamos ler esse slide e eu acho que ele é muito interessante. Vamos lá. Todo mundo, vai lá. Como um peixe nunca saiu da água, você dificilmente percebe que suas crenças estão determinando o que você é. Gente, é interessante e impressionante como a gente tem dificuldade de se auto-perceber. Como a gente... Eu não estou falando assim do Jô, da Aline, da Karine, da Bia. Eu estou falando todo mundo. Por isso a gente precisa do outro. O discipulado ajuda, uma terapia ajuda demais, vida em comunidade ajuda, o casamento é quase que uma pós-graduação nisso daí. É verdade ou não? Né? A gente consegue esconder os defeitos dos outros. De quem que a gente não consegue esconder? Da família. Verdade ou não? A gente não consegue esconder. Beleza, filho? Tudo bem? Muito bem. Mas a verdade sempre liberta e Deus tem para nós uma vida plena. Aí nós terminamos isso daí, que a Bia questionou até semana passada, que ela ficou, mas como? Mas como? Mas como? Eu acho que ela ficou assim, travou ali, mas como? Então, tecnicamente falando, a Ana, é que os... Neuroplasticidade. Ok, depois vocês vão dando os nomes técnicos aí. Ok? Muito bem. Vamos chegar. Eu terminei nessa parte aqui, a linguagem é a chave. Nós já vamos voltar nisso daí. Vamos lá, gente. Disciplina e persistência. Lembra aquilo que a gente falou? Pequenas mudançazinhas com regularidade vão dar grandes resultados. Em que área da vida? Todas. Ok? E na neurofisiologia também, eu tô falando que eu tô aprendendo isso. Quanto mais a gente usa o canal que a gente tem no cérebro chamado axônio mielinizado, quanto mais a gente usa ele, mais forte ele fica, a comunicação fica mais rápida. E aí isso faz com que a gente seja mais resiliente, mais disciplinado, mais persistente também, através da neurofisiologia. Legal. Traduzindo em termos leigos, eu acho que a gente poderia... Traduzindo é repetição. Quanto mais você repete alguma coisa, mais forte essa comunicação fica. Sim, então, aqui, ó, em termos leigos, é isso que eu peguei e falei na outra semana. Não é? Vou exercitar. Então, muito bem. Vamos para a nossa aula de hoje, então. Nós temos aí a Ana que está aprendendo isso na faculdade, pode nos auxiliar, e eu vou falar nos termos que eu entendo aqui, tá bom? Belezinha? Vamos entender uma coisa. Vamos comigo aqui, ó. Entender no computador. Vamos ler o texto da Bíblia. Os textos a gente lê junto, depois eu continuo, né? O que adquire... Entendimento ama sua alma. O
e conserva a inteligência achará o bem. Olha só então, exercitar a mente, crescer, é amor próprio. Melhorar tem a ver com amor próprio. Em querer bem a si mesmo. Olha que coisa interessante. Então, quem cuida de si mesmo, demonstra amor por si mesmo. Olha que coisa forte, irmãos. Forte isso, né? Ok? O que adquire entendimento, ama sua alma. O que conserva inteligência, achará o bem. Olha o que diz. Agora, eu queria parar para pensar. Então, falei aquilo. Deixa eu voltar aqui. Até aqui tudo bem? Fechou? Agora, eu quero colocar um aspecto que, do meu entendimento, olha só. Eu creio de todo o meu coração que não há separação entre natural e sobrenatural. Isso é o meu entendimento. Quando Adão e Eva, ou pelo menos deixa eu colocar de uma outra maneira, no projeto original de Deus, não havia natural e sobrenatural. Quando Adão estava lá no Éden, você acha que Adão fazia separação entre o que era natural e o que era sobrenatural? Quando Deus chegava lá para ele, ele dizia, não, meu pai veio visitar agora à tarde, eu tive uma experiência sobrenatural. É isso? Oi? Tudo natural. Hoje, quando a gente sente a presença de Deus, o que a gente associa? É algo sobrenatural. Então, depois do pecado, nós temos essa divisão. Mas, no projeto original, não tinha. Vocês estão comigo? Não. Isso é tão difícil para a gente romper, porque, por exemplo, as pessoas têm dificuldade para ter um entendimento de questão física e psicológica. O cara tem um problema psicológico, não vai no médico, que acha que o médico é de louco. Você entende? Tem essas barreiras. Imagina colocar a questão do sobrenatural dentro do pacote todo aí. Aí que não vai mesmo. Ok? Então não tinha separação. Mas eu quero colocar de uma maneira aqui umas coisas que a gente já estudou e relembrar aqui, ó. Olha o que Jesus Cristo diz. Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem... Jesus fala assim, ó, o erro de vocês é que vocês não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder. Então, se a gente vai separar didaticamente o natural do sobrenatural, vamos dizer aqui, pode até separar para fins didáticos, só que eu não posso deixar de entender que existem os dois. Vocês estão comigo ou não? E às vezes na nossa vida a gente é manco. A gente está com o natural bem firme, mas o sobrenatural está, ó. Ou às vezes a gente está bem firme. Vamos pensar aqui, uma pessoa, vamos aqui, nós temos os nossos irmãos fitness aqui, que Alonso, você tem que sentar na fileira da frente, que tem que ser, quase está separado, né? Aqui, ó. Oi, Thiago, você vai ter que ir para trás aí e tal. Mas vamos brincar aqui, que a perna, aqui ó, a perna que imagina se eu treinar só uma perna. Né? E se eu treinar literalmente, eu vou ficar com uma perna raquítica e uma perna forte. Faz sentido? Então pensa nisso, uma perna natural bem treinada e o meu sobrenatural. Eu estou ruim de oração. Eu estou ruim de leitura da Bíblia. Então, essa quer correr, mas a outra, ó. Ou, por exemplo, sou uma pessoa de oração, sou uma pessoa firme, sou uma pessoa com Deus, mas não cuido da minha saúde. Entende? Não. Como é que eu vou viver plenamente o que Deus tem para mim se a minha saúde tá ruim? Então, vamos pensar nesse aspecto. Tudo bem? Vocês estão comigo? Está fazendo sentido? Ok. Então, nós vamos fazer algumas associações. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9. Leiam para mim todo mundo. Vai lá, animados. Pois o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está falando um texto totalmente paralelo ao que eu acabei de falar. Em parte nós temos um conhecimento, coisas naturais, e em parte a profecia, que é o sobrenatural. Tudo bem, não? Quando
tiver um alinhamento, nós vamos descobrir o que vai acontecer. Ok. Então, eu queria que você pensasse assim. Eu acho que eu vou até pular isso daqui para não confundir. Porque aqui eu não queria. Esquece esse daí, eu vou para outro caminho. Faz uma pergunta aí, irmão. A palavra sobrenatural, isso nasceu quando? Quem fez essa divisão? Olha, a palavra sobrenatural, eu não estudei a etimologia dela, né? Mas esse prefixo aí, sobre, é acima do natural. Então tem o natural e tem algo que é acima, que não está nesse nível de entendimento. Entenda bem, quando o homem pecou, ele perdeu a revelação lá do Éden, Adão saiu do Éden. Você concorda comigo que... qual que é o nome? Caim matou Abel. Quando Abel nasceu, comigo, gente, só para raciocinar aqui, Abel nasceu. Calma aí, tia, eu estou respondendo para ele, mas fala aí então, porque senão eu vou... Não, fala aí, porque agora... Tá irado. Pensa comigo, olha só. Adão e Eva estavam no Éden e não tinha separação entre natural e sobrenatural, ok? Eles pecam e eles são expulsos do Éden para que eles não tenham mais acesso à árvore da vida. Os anjos ficam ali na porta. Quem nasce em seguida? Os filhos deles. Os filhos deles tiveram acesso a essa primeira estação? Para os filhos deles, a partir daquele momento, os filhos deles já tinham uma separação. Quando Deus falava, ou quando Deus se apresentava, já não era o convívio natural deles, por assim dizer. Você concorda ou não? Já não era. Então, quando Deus chega para Abraão lá, o cara cai no chão, o cara é outra coisa. Quando Moisés quer ver Deus, o que Deus fala? Vou ter que esconder você, vou ter que pôr uma rocha no meio, vou ter que pôr você na fenda da rocha e tal. Adão e Eva teve isso? Não. Entendeu? Fechou? Obrigado, querido. Os pensadores de 1500 anos, no caso de Aristóteles, 1500 anos antes de Cristo, já falava sobre o sobrenatural. Ele falava sobre a matéria e falava sobre a parte do ser humano que não era matéria. E aí, nesse desenvolvimento, o Ocidente, ele perdeu essa percepção daquilo que é o sobrenatural, mas isso ficou bastante embutido no Oriente. Esse sobrenatural no Oriente, ele é muito mais palpável do que no Ocidente. Isso é tão claro que até na Bíblia mesmo a gente não consegue enxergar quando, por exemplo, dentro da Bíblia você não vê manifestação de demônios antes de Cristo. Você só vê a manifestação do sobrenatural, das coisas espirituais, depois que Cristo desce do monte. Quando ele passou 40 dias no monte, não é isso? Deserto. No deserto. Ele passou 40 dias no deserto. Quando ele desce, ele sai do deserto, ele entra na igreja, lá na sinagoga. E lá na sinagoga, a Bíblia diz que tem um camarada sentado lá, ouvindo um culto, e que estava endemoniado, que estava cheio de demônio. E ali ele repreende aquilo. Ali foi um marco de um sobrenatural que no Antigo Testamento parece que não era revelado. Mas Aristóteles já falava sobre isso antes de Jesus falar, sabe? Entendi. No Ocidente, e eu não quero ir muito para a história, mas no Ocidente se perdeu muito quando começou o Iluminismo. Como teve o período das trevas, que a igreja falava muito da fé, mas a igreja não só dominou o mundo, mas como ensinou, assim, foi terrível, né? O período das trevas mesmo. Daí quando veio o iluminismo, aí veio a época da razão, né? Que é chamada época da razão. E daí isso foi meio que excluído.
Mas vamos voltar aqui. Do meu ponto de vista, o que eu acho que quando houve o pecado, houve essa cisão. Tudo bem? Então hoje nós temos essas duas dinâmicas. O natural do sobrenatural. Nós vemos 2 textos sobre isso. E qual que é o tema da aula de hoje? Só para a gente não perder. Entendendo o computador. Então guarda isso. Natural do sobrenatural. Natural do sobrenatural. Ok? Vamos seguir. E agora vamos entrar em outra coisa aqui. Para você dirigir melhor seu carro, você precisa saber como ele funciona. Qualquer outra coisa que você vai precisar usar, que seja mais fora do seu comum, você vai ter que estudar um pouquinho como funciona. É verdade ou não? Né? Seja em qualquer área, sei lá, lançou um produto novo na área de estética, na área de lá, lançou um carro novo com diferente abordagem, um produto de culinária novo, um equipamento novo, na área de elétrica, na área da sua área química, sei lá, em qualquer área, uma coisa nova. Esses dias nós estávamos vendo, Josi, eu e a Karine lá, eu ia até mandar para você, calma aí. Eu ia até mandar para você que a gente viu uma maquininha que as mulheres põem o dedo e vai fazer na unha, você já viu? Um por um assim, ó. Escolhe a cor, ela pinta a unha, ela imprime ali na unha. Escolhe do chinês maluco lá, né? Mas olha só que coisa interessante, eu não sei como é que vai ser fazer a unha daqui a 30 anos. Porque não parece assim, de uma maneira geral, uma coisa relativamente simples. Não estou falando que ser manicure é simples, eu não saberia fazer. Mas pintar assim é uma coisa, você pega, tem maquininha para isso já, olha que coisa maluca dentro disso. Será que um dos problemas da gente não usar bem aqui é porque talvez a gente não sabe como isso daqui funciona? Ok? Então, vamos lá. Leia para mim, por favor. O título eu leio, apenas a parte lógica. Vamos lá. A educação que recebemos na escola privilegia apenas o desenvolvimento dos hemisférios do cérebro. Nós já vamos entender isso já. Vai lá. O hemisfério direito, onde fica a intuição e a criatividade, é normalmente deixado de lado. E é onde fica? Então calma aí, o slide está fora de ordem aqui, irmãos. Eu fiz aqui com tanto carinho, depois fui acrescentando uma coisinha aqui e tirei de ordem. É esse slide aqui. Olha só a coisa, você já estudou isso aqui, ô Ana? Você sabia, todo mundo sabe, que o nosso cérebro tem dois hemisférios? Sim, não. Eu não sou técnico nesse sentido, mas estou falando de uma maneira bem simples e isso eu investiguei bem para saber. Eu já tinha visto em alguns livros, já tinha visto na Bíblia, porque eu precisava entender se isso tinha relação, e aí fui estudar. Existem vários artigos que falam sobre isso, e não é coisa assim que eu inventei da minha cabeça, não. Nós temos 2 abas, olha só que coisa curiosa. Você sabia que toda a parte motora do nosso cérebro, todo o meu lado direito, quem coordena é o esquerdo? Se você tiver uma lesão no lado esquerdo, pode ser que você tenha paralisia do lado direito. Não, pode falar. Era piada? E você sabia? Não, e vice-versa, olha só. Vocês sabiam disso, que o cérebro ele tem áreas. Isso coordena isso coordena aquilo, isso coordena aquilo, isso coordena aquilo outro, isso coordena aquilo outro. Você sabia disso? Sabia? Sim ou não? Sim. Então, gente, eu vou fazer a conexão ali na frente, então preciso da ajuda de vocês. Me ajudaria? Eu preciso da ajuda de vocês para que a gente feche o raciocínio depois. Olha só, hemisfério esquerdo. Pensa, hemisfério esquerdo é a parte lógica. E hemisfério direito é a parte mais sensível, mais sentimental. Ela coordena tudo isso. Então o hemisfério esquerdo
Ele é detalhista, mecânico, preto e branco, cético, lógico, fechado, cauteloso, repetitivo, verbal, analítico e aonde está a memória. A parte direita do nosso cérebro é amplo, ele tem a visão holística, tem a visão do todo, ele é criativo, são as percepções de cores, ele é receptivo, ele é artístico, ele é aberto para mudança, ele é aventureiro, ele tem a questão da intuição, da meditação, ele tem a questão espacial e ele tem ali o que conserva o que nós diríamos que é a essência. Normalmente, os homens usam mais o lado esquerdo do cérebro. E normalmente as mulheres usam mais o lado direito. Isso é normal, mas não é necessariamente regra geral. Então existem homens que são mais criativos, mais sensíveis e mulheres que são mais ogras. Estão entendendo? Não. Só quero que vocês entendam isso daí. Gente, escute só. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Errais não conhecendo as Escrituras e não conhecendo o poder. Eu estou falando aqui de conhecimento. Estou falando de coisa aqui que é da ciência e coisa clara. Tudo bem? Então, por exemplo, eu dizendo isso daí, talvez você perceba assim, nossa, eu acho que eu tenho a área direita mais desenvolvida. Olha, eu acho que eu tenho a parte esquerda do cérebro mais desenvolvido. Deixa o Espírito ministrar no seu coração. Você lembra que eu estava falando quando a gente só faz, se a gente só fizesse exercício numa perna? Sim ou não? Eu vou conseguir correr com uma perna atrofiada? Se eu fizer exercício só em uma perna, foi o que eu acabei de dizer. Se eu fizer exercício só em uma perna e na outra não, eu vou conseguir correr? Não vou conseguir desenvolver. Se eu tenho uma perna atrofiada e a outra, não eu vou ter muita dificuldade. Correr, não vou. Então, o que nós estamos querendo chegar? Qual ponto nós estamos querendo chegar? Vai ser difícil a gente romper em áreas se nós não entendemos aquilo que Deus tem para nós. Ok? Então, nós vamos orar, uma igreja precisa orar. Verdade, a gente precisa orar e a gente precisa agir também? Você conhece alguém que passou a vida inteira orando e nunca tomou uma atitude? Você conhece pessoa que toma atitude, os pés pelas mãos e nunca ora? Quem faz um está errado, quem faz o outro está errado. Concorda ou não? Tem gente que passa a vida inteira esperando e não faz. Tem gente que não espera quando deve e faz errado. Então as duas coisas, esse é o aspecto que a gente tem. Talvez eu volte daqui agora. Olhando essa parte aqui, esse slide, que eu quero que vocês entendam, isso daqui, irmãos, não é o Alex que está inventando. E aí eu quero que você pense o seguinte, pensa Josi, pensa Aline, foi Deus que fez isso. Se Deus fez isso, se eu não entender, eu não vou desfrutar. E eu vou achar que está tudo bem. Então, pode ser que tenha áreas da minha vida que eu fale assim, não, mas isso daqui é que eu sou assim mesmo. Eu posso ser mais criativo, mas eu posso, por exemplo, estar perdendo um monte de coisas na minha vida porque eu não sei tomar decisões lógicas. Se eu tomo decisão só por emoção, por exemplo, se eu decidir só com o meu coração, eu vou ter problema? Não. Se eu decidir só pela minha área lógica, só pela lógica, olha, só pela lógica, alguns textos da Bíblia não vão dar certo. Se eu for falar só pela lógica, o menino que doou 5 pães e 2 peixinhos está errado. Só pela parte lógica da Bíblia, a Bíblia diz assim, se você tem 2 blusas, dá uma para quem não tem. O que minha parte lógica vai dizer? Está errado? Ele que trabalhe para ter a dele. Entende ou não? Se eu for pensar... Vamos
nós estamos na sociedade hoje, onde grande parte da população que está nascendo com autismo. Com o quê? Ah, uma boa parte, ok. E esses indivíduos, vamos supor que eles só têm um lado funcional. O esquerdo, só funcional. Eu tento entender que ali, no caso, a ajuda desse indivíduo seria coletiva. Sabe? Vamos supor, o Robson ele tem muita lógica, só que quem vai ajudar o Robson a ser intuitivo é o corpo. Perfeito. Sabe? O outro vai ajudar ele, mas não sei se Eu acho que eu estou entendendo, João, mas deixa eu só adiantar. Não é esse o ponto da aula. Porque, por exemplo, mesmo que tenha muitos autistas, eles ainda seriam uma minoria bem pequena dentro de uma sociedade total. Vamos pensar aqui todas pessoas regulares, vamos pensar assim, pessoas regulares. Você concorda comigo que olhando esse cenário, talvez tenha áreas dos dois lados que você precisa crescer e talvez você perceba que você desenvolveu mais uma área do que outra? É só essa percepção. É a mesma coisa de eu fazer exercício só com um braço e ter um braço desenvolvido e outro não. Então, nesse sentido. Nesse sentido, tudo bem? O raciocínio até aí? Aí, quando a gente vai pensar agora, dentro da nossa educação, então, digamos, ocidental, você concorda que nós somos priorizados por uma questão mais lógica do que uma questão mais criativa? Então, por mais que nós ainda tenhamos o lado esquerdo subdesenvolvido, o lado direito é menos desenvolvido ainda. Tudo bem, não? Ok. Então, dito tudo isso, os hemisférios esquerdo e direito são totalmente diferentes, porém são complementares. São o quê? Hemisférios cerebrais. Hemisférios cerebrais do cérebro. Cerebrais, obrigado. Ah, semana passada nós corrigimos um monte de coisa aqui. Já, depois lembra. Cerebrais, obrigado. É que eu tenho problema. É isso aí. Os hemisférios direito e esquerdo têm funções totalmente diferentes, porém... Tá. Agora vamos lá. Leia para mim a parte branca. Pense em pessoas que você admira, são bem-sucedidas. Se você pensa que não pode chegar lá, é apenas porque uma coisa dentro de você está se recusando a isso. Irmãos, vamos pensar uma coisa. Você tem a mente de Cristo. O texto que nós lemos lá no começo não diz assim, você terá a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Talvez, dentro dessa mente, vamos pensar assim, você tem um corpo de Cristo. Vamos pensar na ilustração no sentido de exercício físico. E talvez esse corpo seu, você precise desenvolver mais a perna, você precisa trabalhar mais a perna. Talvez o outro precise trabalhar mais o braço. Talvez o outro precise trabalhar mais as costas. Estou falando de exercício físico, como se fazendo essa ilustração. Então, talvez você precise trabalhar mais o perdão. Se a gente fosse falar de perdão, por exemplo, vocês acham que o perdão está na área esquerda ou na área direita do cérebro? Direita. Porque perdão tem muito mais a ver com o coração do que com uma lógica. Se eu estou ofendido, o outro tem que pagar. Faz sentido ou não? Ok, não? Agora, você conhece alguém que é super manteiga derretida, que perdoa com facilidade, mas todo mundo faz essa pessoa de boba? Sim? Essa pessoa precisaria desenvolver mais o lado direito ou o lado esquerdo do cérebro? Mas esquerdo. Mas tudo bem.
Acompanhe comigo antes da gente entrar na parte final. Mas perdoar não é de Deus? Sim. Mas isso quer dizer que a gente vai viver com pessoas que nos causam dano o tempo todo? Não. Então, às vezes as pessoas não entendem. Por exemplo, eu perdoo, você não me deve nada. Mas se a minha convivência com você está sendo danosa, não vamos mais conviver juntos. E não tem nada a ver com perdão, você está perdoado. Que fique bem lá. Entende o que eu quero dizer? Não. Mas e a lógica que o apóstolo João colocou aqui? Mas a comunidade não tem que aceitar? Claro, nós vamos lá e vamos tentar corrigir essa pessoa, como diz Mateus 18. A gente vai lá, fala com ela, se ela ouvir, a gente ganha o nosso irmão. Se ele não ouvir, a gente vai com uma ou duas testemunhas. Se ele ouvir, a gente ganha o irmão. Se ele não ouvir, a gente vai com a igreja. Se ele ouvir a igreja, a gente ganha o irmão. Se ele não ouvir, o que a Bíblia diz em Mateus 18? Exclui? Exclui. Entende ou não? É a Bíblia que está falando. E quem falou foi o Cristo. Foi Jesus. Olha que coisa interessante. Quando Paulo, em 1 Coríntios, manda excluir uma pessoa, o que ele fala sobre essa pessoa quando ele manda excluir? Quem lembra do texto? Entregue-a a Satanás para que no final ela seja salva. Olha, deixa ela na mão de Satanás aí, deixa ela experimentar um pouquinho que é a mão de Satanás, pode ser que ela se arrependa e depois seja salva. Porque ela não quis se arrepender, não quis ouvir, então ela não está, é isso aí. Não sou eu que estou inventando. Estão comigo, irmãos? Ok? Então, vamos voltar lá no finalmente agora. No finalmente. Pessoas bem-sucedidas, como eu falei, pessoas que você ama, pessoas que você admira. O que elas têm que você não tem? Eu estou falando desse ponto de vista. No sentido de equipamento, elas têm a mesma coisa que vocês têm. Elas têm o quê? Um cérebro. Talvez elas estejam fazendo um uso melhor deste cérebro do que eu e que você. Mas o ponto mais importante nós vamos chegar agora. Leiam para mim lá, hemisfério esquerdo. Onde é desenvolvida a fala, a dicção, a linguagem verbal. O hemisfério esquerdo é desenvolvida a fala, a dicção, a linguagem verbal. Enquanto o hemisfério direito é onde se manifesta a percepção, a linguagem não verbal, a percepção do sobrenatural, a fé. Tudo bem? Ok? Pensa num pássaro sem uma das asas. Pensa numa pessoa sem uma das pernas. Olha o texto da palavra do Senhor agora. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Você pode ler para mim? Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Se você confessar com a sua boca e crer com o seu coração, aqui é o que, irmãos? Não, sentimento. Olha o que o texto está dizendo. Perdeu eu ali, ó. A câmera perdeu eu, agora voltou para o meio. Se você usar o lado direito e o lado esquerdo, você vai ser salvo. Não voltou? Ele percebeu outra pessoa como sendo
Ele está percebendo a cabeça de alguém ali. Eu acho que ele pegou a sua cabeça, ô Leandro, como e agora ele está pegando. O celular tá com a visão aberta, ele tá pensando. É que ele pegou a parte sobrenatural do Leandro ali. Ele viu um anjo passando do seu lado, Eu Leandro. falei, o celular tem visão aberta. Pode ser. Ah, não. Ah lá, agora que eu tô vendo. Ele entendeu que a bateria é o que ele tem que travar. E quem que toca a bateria, né, Leandro? Vai, tirou. Tudo bem, aleluia. Vamos ler comigo lá. Se você confessar com a sua que Jesus é o Senhor e crer com o seu que Deus o ressuscitou dos mortos, você será? Pois com o coração se crê e com a boca se confessa. O que Deus está dizendo aí através do apóstolo Paulo? Qual é a interpretação que vocês dão a esse texto? Você tem que sentir e tem que agir. Ok. É uma entrega total, tanto do coração como As duas pernas, as duas asas. Deixa o Espírito ministrar no seu coração. Pois é, deixa o Espírito ministrar no seu coração. Por que às vezes a gente não rompe algumas áreas? Tá capenga. Por que às vezes nosso casamento não anda direito? Tá capenga. Por que às vezes a nossa vida não anda direito? Tá capenga. Entende? Escuta aqui, ó. Vamos usar outra coisa. Eu venho aqui na igreja, escuto uma palavra de fé. E eu creio, eu pego aquela palavra. Daí, vamos pensar, eu vou para frente aqui no apelo. Você vem no apelo aqui e recebeu a palavra no seu coração. Lembra o dia que eu ministrei sobre medo? Foi um dia muito especial, assim, eu achei. E a maioria da igreja veio para frente receber oração. Ok? Não. Eu vou sugerir algo que as pessoas receberam com o coração. Agora, será que todas romperam com aquele medo? Não sei. Será que o que além de crer com o coração, eu precisaria fazer de forma prática? Pôr em prática, sim, mas, por exemplo, dentro de cada um, eu não sei, o medo de cada um que cada um tinha. Não, ok, mas, por exemplo, olha só, o que eu quero dizer só, há uma coisa total, há uma coisa holística. Nós temos a mente de Cristo e nós precisamos desenvolver essa mente de uma maneira total. Ô Bia, eu vou voltar das coisas de semana passada que a gente estava falando. Vamos ver se a gente consegue concluir. Eu peço a graça do Espírito Santo para ter mais clareza aqui. Você crê na palavra de Deus? Crê. E porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ok? Porão as mãos... Não, é assim, Jesus disse assim, curai os enfermos. Coloque as mãos sobre os enfermos e os cure. Sim ou não? Sim. Sim. Então vamos pensar literalmente aqui que você vai orar por mim. Vem orar por mim aqui. Aleluia. Vem orar aqui. Glória a Deus. Como que poderia fazer agora? Declarar cura. Okay. Não, você está perguntando ou afirmando? Afirmando. Afirmando. Vamos pensar no texto lá. E porão as mãos sobre os enfermos. O que tem uma coisa prática? Colocar as mãos. Pôr a mão, isso é prático, isso é lógico. Eu preciso ter outra coisa para entender isso aqui, não? Não. Mas antes do texto dele falar tudo isso, qual que era o conjunto do texto? Aquele que crer e for batizado será salvo. Daí, e os que não crerem serão condenados. E porão as mãos sobre os enfermos. O que está no conjunto aí de duas coisas? Primeiro é crer e depois a prática. Tem gente que crê, mas não tem coragem de declarar.
Quando você vem orar pelos enfermos, você vem orar, vai orar por mim aí. Pai, em nome de Jesus, eu declaro cura sobre a vida do apóstolo. Amém. Vamos, isso é só uma aula para a gente brincar. Jesus mandou a gente orar? Mandou? Não, vamos, isso, ó, vamos pensar. E porão, os que creem e forem batizados serão salvos, mas os que não creem serão condenados. Coloque as mãos sobre os enfermos, curem, como é que está o texto lá? E porão as mãos sobre os enfermos e serão curados, ok? Olha só que coisa interessante. Só colocar as mãos. Já vai receber cura. Vou agradecer. Não, como é que cura? Vamos trabalhar uma aula. Eu acho que eu aprendi isso. Você não precisa orar. Certo. Vamos olhar no texto. Eu acho que é você declarar cura, logicamente, mas é falar Com autoridade, eu acho. com a enfermidade para sair. Ah, ok. Então tenta de novo, Bia. Eu tô com dor de cabeça, por exemplo. Não, tá bom. Então vai lá, tá me ajudando. Em nome de Jesus, que essa dor saia agora. Em nome de Jesus, que volte da onde ela saiu. Em Tá. nome de Jesus. Você tá falando para quem? Para dor. Então fala com ela. Você não falou com ela até agora. Sai dor de cabeça, em nome de Jesus. Dá um tapão pra Daí você não sabe se saiu volta. Olha só, posso, não, ó, gente, gente, não, olha só que coisa interessante. Obrigado, Bia, obrigado. Uma salva de palmas para Bia. Você já é um treinamento comigo? Também. Na casa de oração, a gente aprendeu, lá em Caracas, eu fiz casa de oração. A gente aprendeu a orar assim, por cura só. Dor vai embora, dor vai embora, dor vai embora. Dor Então, vai embora. Não precisa falar mais nada. Parabéns. Vamos refazer o que você falou, Ana. Vamos refazer o que você falou. Repete. Lá na casa de oração eu aprendi o quê? Aprendi a orar. Não, isso. Repete isso daí que você falou. Aprendi a orar dessa forma. Isso. Mas aí, escuta só. Eu aprendi a orar dessa forma. Não é orar. Entendeu não? Não é orar. A oração não é na hora de curar. Como é que é? Eu tenho uma vida de oração. E quando eu vou curar, eu manifesto o que eu tenho. Quando Jesus foi instruir os discípulos falaram, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? O que Jesus falou? Vocês não têm vida de oração. Vocês não têm vida de jejum e oração. Essa casta só sai com jejum e oração. Mas Jesus estava mandando eles jejuar e orar para expulsar demônios? Jesus manda eles orarem o tempo todo. Qual é a única coisa que a Bíblia manda fazer o tempo todo, sem cessar? Orar. E por nós não termos uma vida de oração disciplinado, uma vida de jejum disciplinado, quando a gente chega diante de uma enfermidade, a gente não tem ousadia, não tem coragem. E aquela situação só manifesta ou só denuncia a nossa realidade. Aí entra aquela parte de não conhecer a escritura e nem o poder. Perfeito, mas é a mesma coisa aqui. Então, veja bem, mas escute. A enfermidade se aplica à expulsão de demônios. Então, mas se aplica à vida. É isso que eu quero colocar para vocês. Vocês percebem como algumas coisas, quando a gente coloca, é fácil para entender, mas quando a gente traz isso para a sua vida diária lá, às vezes a gente não quer aceitar. É que eu não quero dar exemplo que possa ofender alguém. Mas, por exemplo,
algum trauma que eu vou falar, Leandro, me perdoe. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é super simples, mas não é necessariamente porque o pessoal zoou você. Ou, por exemplo, o medo de barata. Você sabe que... Michel, então vamos mudar agora, Michel. Michel. Ele tem respeito, eu já ouvi falar. Gente, deixa o Espírito ministrar no coração. Gente, escuta só. Deixa o Espírito ministrar no coração de vocês. Eu não estou aqui julgando, eu não estou aqui... Nós já falamos sobre as percepções das coisas, nós já falamos sobre muitas coisas aqui. O que eu quero dizer é o seguinte. Essa questão... exemplo aí, Michel. Essa questão aí, se você pudesse tirá-la da sua vida nesse instante... não, olha, se tivesse um botãozinho aí, você, a partir de hoje não vou ter mais medo de barata, você gostaria de ligar esse botãozinho? Ou você quer continuar tendo medo de barata? Seria essa opção. Aí sabia. Excluir elas. E você queria excluir as baratas? Sim, porque você... Perfeito. Mas, então... Falei pra Bia hoje, um desse tamanho lá na loja. Ah, desse jeito que aparece em casa também. Já tem uma barata desse tamanho. Tinha 4 lados. Deixa o Espírito ministrar no coração de vocês aqui, ó. São 9:03. Eu quero, só pra gente terminar. Por que você fala isso? E assim, não estou julgando, só assim. Por que você fala, eu queria excluir isso? Porque você está falando pelo filtro do medo. Você não está falando, você está falando aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar um outro slide que a gente pôs aqui, ó. Uma vez estabelecida uma crença no nosso cérebro, ela tem a tendência a se perpetuar. A crença está estabelecida ali. Então, há uma crença que, em algum momento, diz assim, eu não posso com isso, eu não quero com isso, eu não tal. Então, tudo que você faz hoje é primeiro nessa crença. Então, essa crença, ela não deixa nada entrar e não deixa nada sair. Oi? Então, é interessante que, lembra que a gente falando que em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos? Eu preguei domingo e eu falei que o medo é um espírito. Ponto. Só que eu também disse na pregação que a gente não exclui a ciência, não exclui o fato. Por exemplo, isso pode ter entrado através de uma experiência lá como bebê, a mãe apavorada, tudo, então traumatizou. Satanás usa isso. Eu acho que todo o medo não vem de Deus. Então isso eu tenho certeza que não vem de Deus. Qual é o ponto que eu quero dizer aqui? Que só pode haver mudança se eu entender esse processo e eu me abrir para a possibilidade de mudança. Se eu não me abrir, não vai haver. Não vai haver. Não vai haver a possibilidade de um aleijado ser curado aqui na igreja. Não vai haver a possibilidade de você romper na sua vida financeira. Não vai abrir a possibilidade de você enfrentar baratas voadoras sanguinárias gigantes. Sanguessugas, maldosas. Vocês não sabem o que eu passo. Deixa eu tentar, olha aqui, ó. Deixa eu tentar finalizar aqui e semana que vem a gente vai entrar nesse texto e vai ver vários exemplos da Bíblia aqui. Olha só. Biblicamente, dentro disso que a gente está falando, eu creio na palavra e o que eu tenho que fazer com a palavra? O texto. Eu creio na palavra e o que eu tenho que fazer? Vamos lá, me ajuda aí, vamos lá.
Eu creio na palavra e o que eu faço? Confesso. Eu creio na palavra e o que eu faço? Eu acordei com medo de alguma coisa, sei lá. Ou, por exemplo, sei lá, Arielle, você está lá na sua casa do nada, trabalhando, e vem uma sensação assim de, não sei se já aconteceu com você. Ai, se eu morresse, o que ia ser da Mica? Nossa, e se acontecer, ela está lá na escola, o que pode acontecer? Já teve algum pensamento aqui do nada assim? Já teve? O que você faz? Depende. Tá, então vou te dizer uma coisa. Às vezes eu oro, às vezes eu desespero. Eu creio e confesso. Eu creio na Escritura e eu confesso a Escritura. Eu pego a palavra, se eu souber de cor eu faço isso. Se não, pego a palavra, vou dar um exemplo do Salmo 91. Senhor, a tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. Eu declaro, eu começo a falar essa palavra. Eu falo essa palavra, eu falo. Muitos de nós não rompem espiritualmente algumas coisas, não desbloqueiam aqui, porque só creem com o coração, mas não confessam com a boca. Entendeu? E até quando eu vou profetizar essa palavra? Sempre. Nesse caso, até romper, até desbloquear. Mas vai aparecer outros, né? Então, Perfeito, mas então nisso, por exemplo, toda vez que eu tenho uma coisa que possa ser um limitador na minha vida. Dá um outro exemplo aí. Alguma coisa que na sua vida, talvez, se alguém quiser falar e sentir a liberdade, que sente que é uma coisa assim, que sempre me persegue, eu sempre tenho esse receio, eu sempre... Tal. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Não? Questão financeira, não é problema para ninguém aqui? não, tô ótimo. Entendeu? Insegurança? Dá um exemplo prático de uma coisa que você se sente insegura. Se for falar aqui na igreja, eu me sinto insegura em orar, por exemplo. Ok? É uma coisa que me limita. De uma maneira prática. De uma maneira prática. O que nós falamos agora há pouco? O cérebro não sabe diferenciar a realidade da imaginação. Olha que exercício lindo. Você fecha os olhos, você imagina a igreja lotada, e você ora em voz alta. E vai aumentando a voz, e vai aumentando a voz, e ora mais alto, e vai orando mais alto. Aí eu fiquei... Não, tudo bem, ufa, tá aqui. Eu fecho o olho de novo. Você crê que Deus já te capacitou para isso? Crê ou não crê? Claro que crê. Você conhece a palavra? Eu já vi ela roubar no mão. Sim, ou aleluia. Já foi até na casa de oração, fez curso. Pois você fez curso, então. Mas vou caguetar, porque lá na faculdade ela fala pra todo mundo. Na faculdade, eu aprendi Levanta conteúdo até a mão pra próprio e brigar com a falo, professora. Mas orar não é um conteúdo. É. Ana, mas vamos lá. Que legal, um exercício prático. Um exercício prático aí. Daí, eu acho que o problema seu não tem a ver com o lado direito. Seu problema Sempre é o lado esquerdo. é lado esquerdo. Quando sai de um, pega no outro, né? Sai de um, pega no outro. Faz sentido? Não existe coincidência, né? Tá entendendo? Alguém mais quer dar um exemplo? Quer dar uma coisa? Eu vou dar não é nem um exemplo, é que aconteceu lá, tudo que a gente vai aprendendo aqui, eu chego lá e fico comentando com as meninas no horário de serviço e tal. E a Silvana que trabalha comigo, ela é bem, digamos que negativa. Ela acha que vai acontecer o pior, ela tosse, ela acha que é tuberculose. Sabe uns negócios tipo assim? Ela é assim.
Daí ela falou, nossa, tem que ir para um médico porque meu pai teve câncer. E, sabe, ela é muito assim. E eu fico pegando o pé dela. Daí eu tô sempre falando para elas lá dessas aulas que a gente tá tendo e tal. Aí hoje ela chegou toda feliz contando que ontem o menino dela lá, né, uma filhadinha, ele tá estudando mais longe, eles vão a pé. E ele chega na escola bufando e reclamando. E ele falou pra ela ontem assim, ai mãe, quando que a gente vai ter uma carona pra vir pra escola? Daí ela falou, meu filho, nunca. Nunca que alguém vai dar carona pra você vir pra escola, que não sei o quê. Daí ela falou que lembrou do que eu fico falando pra ela. Daí ela falou, não Pedro, calma. Você vai ver, nós vamos ter uma carona pra vir pra escola de vez em quando, você não vir todo dia a pé, ou a gente vai comprar um carrinho, você vai ver. Mas não vamos falar mais nunca, não. Nós vamos arrumar uma caroninha. Você vai ver, Deus vai ajudar a gente. Falou assim. Aí ela chegou hoje contando, que ela falou isso pra ele ontem. Aí hoje ela indo trabalhar de ônibus. Aí não, mentira, foi hoje isso que aconteceu. Aí ela entrou no ônibus pra vir trabalhar, a prima dela mandando mensagem pra ela que amanhã vai vir mais cedo pro regional fazer um exame. E que ela passava, pegava, levava o Pedro pra escola e trazia ela pro serviço. Eu falei, meu Deus, Arielle, eu só falei hoje que a gente ia... que não podia ficar falando nunca que a gente ia uma... Já arrumei carona pra amanhã. Sabe, tipo assim, é uma coisa boba, né, simples, só que na cabeça dela foi tipo, uau, porque até então ela tinha essa crença que nunca, pra mim não, e não, isso aqui dela lembrou do que eu fico falando lá na cabeça delas. Aí ela mudou o modo de falar. Aí hoje mesmo Deus já mandou pra ela já entender que aquilo funciona. E como disse o Tiago agorinha, não há coincidências. Não, jamais. Não há coincidência. Eu acho que Deus já fez ali pra já conseguir Tá, ela mesmo. que coisa legal. Agora, em que áreas você acha que está travado? Em que áreas talvez você pense que está travado? Ou que áreas, não vou dizer que está travado, mas que área talvez precisa crescer mais ainda? Será que o seu problema é crer ou é manifestar? Tô o quê? Tô brincando. As duas falaram, o meu é manifestar. Então eu falo o problema que eu tô curiosa pra saber agora. Se confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer com o seu coração, Deus já deixou a chave aqui, ó. Deus já deixou a ferramenta aqui. Olha o que a Bíblia diz, por exemplo, disso que você estava falando. Você sabe que a Bíblia diz, o mal que eu temia me sobreveio? Tipo, atrair o que fala, né? Você, não, que desgraça, tenho medo, sei que tenho medo. Mas isso é muito real, né? Porque o exemplo do Michel, por exemplo, todo lugar que a gente vai, de verdade, a barata vai aonde? É onde o Michel está. Exatamente. Tipo, uma vez a gente estava no estacionamento do Açaí, veio uma barata voando e pousou no braço dela. Olha o tamanho do aeroporto ali, ó. Não, mas pensa, entendeu? Tipo assim, e vem não vem em mim. Se vem em mim também. No aeroporto de Congonhas. Tá, agora, Arielle, pensa comigo. A gente tem fé para crer que o mal vai chegar. Ele já anda procurando, né? Tipo isso. Que é sombra já. Ele já fica assim. Não é verdade? Eu acho estranho quando não aparece. Tem alguma coisa estranha quando... Mas o Alex, ele tá precisando de umas aulas particulares, viu? Tá bom. Bichinho pessimista. Tá entregando sem, Michel. Vai ter que fazer recuperação. Mas não quer discipulado, o que a gente faz? Quer discipular, quer fazer recuperação, vai ter que ter. Então, agora eu pergunto, você quer ter que esse medo vai embora? Não. Você vai ter que obrigar mesmo. Tipo, você vai ter que convidar pra se retirar. Tipo, um negócio igual na escola. Porque ele tá precisando de recuperação, cara. Ele tá precisando fazer recuperação, né? Isso aí vai reprovar de novo. Lá pra você. Olha, eu não sei. Vamos ficar em pé? Eu não sei se eu não estou conseguindo, ou se vou tacar a culpa em vocês daí, não sei se vocês não estão percebendo, mas isso para mim aqui é uma chave sobrenatural. Isso aqui para mim é uma chave de rompimento. Tá aqui
está disponível, a ferramenta está aqui. Eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca. E é a chave. É a chave. É usar o todo, é o crer de todo o coração. Eu creio com o direito e crer com o esquerdo. Eu sinto e manifesto. Eu manifesto, eu sinto. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Já aconteceu com você de às vezes estar na igreja e de repente um momento de adoração, um momento de louvor, você é tocado pelo Espírito, você começa a falar alto, obrigado, Senhor. Você sabe você começa a se declarar para Deus? Sim ou não? Isso é maravilhoso ou não? É. Você já tentou fazer o caminho contrário? Sabia que dá certo? Vou repetir. Você está no culto. De repente você sente uma presença de Deus e você começa a verbalizar. Deixa eu te dizer uma coisa, lindo. Começa a verbalizar quem Deus é. Sem estar sentindo. Começa a dizer palavras de amor. Começa a falar para Ele. Entra no seu tempo de oração sem sentir nada. Eu lhe garanto que a presença de Deus virá. Às vezes a gente entende que eu quero, a presença de Deus chegou, daí, aleluia, daí eu verbalizo. Hino, começa invertido também. Começa invertido também. São chaves aqui, ó. Se crer e confessar, coração e boca, crer e confessar, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Minha coisa lógica está aqui. Eu não estou sentindo, mas pela lógica eu começo a declarar, eu declaro cura, eu declaro aquilo, eu vou declarando, tal. O dia que eu sentir mais, que ótimo, tal, mas eu vou daqui para cá, de lá para cá, e eu vou. É uma chave. É uma chave. Se eu for esperar só sentir, talvez eu não consiga. Mas eu começo por aqui, eu toco aqui. Eu começo aqui, toco aqui. Mas qual é o alvo? É esses dois aqui, ó. É pleno, é inteiro. É uma chave. Para mim, eu vou confessar, foi uma chave de explodir minha cabeça. Senhor, muito obrigado pelo teu favor, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo que o Senhor está fazendo, em primeiro lugar, em nós e através de nós. Que o teu nome seja glorificado em tudo o que temos aprendido e, acima de tudo, que vamos viver baseado naquilo que temos aprendido. Glorifica o teu nome em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos. E aí, lindo? Lindo, lindo, lindo és. E aí, filho de Deus? Voltei a fazer exercício ontem, tô com as pernas morrendo. Volta fazendo perna? Não, mas não, eu não voltei necessariamente fazendo perna, mas fiz um pouquinho de perna, só um pouquinho e já morri. Treinou? Na verdade, Hoje não, eu comprei daí por causa de aniversário aquele remo, né? Você falou mesmo. Comprei. Daí, de fato, ficou uma semana lá, a gente não usou. Daí ontem eu comecei. E aí o remo é literalmente, você faz os treinos, né? Que você puxa aqui, ó. Você empurra e puxa, Daí eu achei que para perna não força tanto, que força mais aqui. Daí quando eu terminei, eu lá em casa mesmo terminei, eu falei, não preciso fazer um exercício da perna. Eu fiz 50 vezes assim, ó. 50 vezes. Quando chegou, eu pus também mesmo, fazer 50. Gente, quando chegou no 35, eu não consegui levantar. Porque você pensa, não tem peso. No 35 eu não consegui mais levantar. O remo, ele não trabalha uma musculatura específica, uma ideia de completo. Então, o remo, na verdade, é um aeróbico. Então, completo.
Tá, mas sim, mas daí o que aconteceu? Eu fiz, cara, quando chegou no 44, eu pus na minha cabeça que ia fazer 55 e fui. Daí fiz 3, né? 3 séries. Daí depois, na hora, você não sente tanta dor, né? Depois fui fazer panturrilha, sozinho, né? Gente, hoje para levantar da cama, Foi ontem isso? ontem. Mas Cadê a amanhã vai estar creatina? um pouco mais. Oi? Creatina? Não tô Só é falta criativo. de creatina. Pois é. Oi, Miguel. Esse medo, ele manifesta em várias áreas. Por exemplo, Concordo. ó, pra você ver. Eu sou das verdades, não. Eu vou contar o que aconteceu comigo. Muitas vezes eu levanto, muitas vezes. Mas aí eu vou pra cima e ele vai embora. Ele sai pra certo lugar. Eu tenho, como você falou, eu tenho chave também, graças a Deus. A chave é oração e buscar. Amém. Buscar Deus. Às vezes, mas antes que eu não tinha sabedoria, essa sabedoria é importante. É a chave que você está falando. Eu sofri muito com medo. Quando eu acordava, tinha medo de botar o pé no chão para levantar, para ter a vida normal. Só para você ver. Forte isso, hein? É forte. Eu sofri muito. Mas eu buscando, você tem que ter a busca. Como tem que ter, se humilhar diante de Deus, ele atende. E eu busquei sabedoria e até o outro dia, não faz muito tempo, eu levantei com você de novo. De novo, Satanás, você vai sair por certo lugar. Aí joelhei, busquei. Aleluia. Deu um estalo, acabou o medo. Uau. Aí vinha um medo de vontade de viver. Isso é o Satanás. Sim, com certeza. Satanás puro ou não? Purinho. Nossa, que Então, bênção. ele manifesta- Deixa eu só pôr nas coisas. Vem aqui, vamos conversar. Ele manifesta em outras áreas também. Sim, Ele põe assim, por exemplo, eu não quero pegar o exemplo do rapaz. Vem cá. Posso pegar o exemplo? pode, claro. O mal. Não sei se eu vou falar. Eu não sei.